Graça e paz, boa noite a todos, boa tarde, parabéns a todas as mamães, a todas as mães da nossa igreja, da nossa comunidade, do nosso Piauí, do nosso Brasil. Que Deus abençoe, que tenham todos passado por um bom dia, com muita alegria, muitas mensagens dos filhos, de amigos, parentes, irmãos em Cristo, e assim tenham todos passado por um abençoado dia nas mãos do Senhor. Hoje quero continuar nessa caminhada de oração pelas famílias e trazer ainda palavra voltada para a família. Queremos pedir a Deus que nos oriente como devemos cuidar dos nossos familiares, cuidar dos nossos filhos. E vem aquele que depois dos filhos vem genro, nora, netos e famílias das noras, do genro, que somam com a nossa família. E precisamos aprender a caminhar dentro dessas famílias, dentro como uma família só, unida, juntas, vivendo a paz, que não é fácil por sermos ser humano. Enfrentamos diversos tipos de adversidade, tempestades, inimigos que são dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família, dentro das pessoas que nós mais amamos, criam essas situações. E eu quero usar como base o texto que está em Mateus, capítulo 10, o verso 36, o versículo 36. E eu quero fazer essa leitura com os irmãos. Peço que a irmã Ana leia, para a gente então orar e depois tirar uns ensinamentos desse texto nas nossas vidas. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Assim, os inimigos do homem serão seus próprios parentes, a sua própria casa ou da sua própria família. Assim escreveu Mateus, mas as palavras são de Cristo, onde ele diz que assim os inimigos do homem são os da sua própria casa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Acompanhe conosco. Santo e eterno Deus e nosso Pai, somos teus filhos, somos teus servos, somos aqueles que chamou para te adorar, para levar a palavra. E nesta hora, Senhor, junto com aqueles que nos acompanham, meu Deus, no YouTube, no vídeo que vão ver mais tarde, meu Deus, que essa palavra traga alegria, traga paz, traga conforto ao coração de cada um. Santo e eterno Deus, eu suplico que nesta hora abençoada pelo Senhor, esta hora bendita, que a tua palavra cause efeito nas famílias que nos acompanham nesta hora, neste culto. Peço, meu Deus e meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor abençoe cada lar, cada família da Primeira Igreja Batista Monte Oreb, das famílias que assistiram esse vídeo, que nos acompanham nesse momento através da live. Meu Pai, eu rogo, Senhor, que o teu poder desça sobre cada coração, cada membro da família, do papai, da mamãe, dos filhos, dos netos, das noras, dos genros, dos titios, titia, enfim, Pai, de toda a família. Meu Deus, abençoa cada casa. E que o Senhor console cada coração, console cada alma. E assim, meu Deus, a tua palavra encontre espaço, guarida, e leve refrigério e alegria a cada coração. Eu oro no poder e no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é bom. As tempestades na família. As tempestades na família. O que é que a gente pode dizer sobre tempestade? Tempestade tem tudo a ver
com aquilo que traz turbulência, traz conflito, traz divisão muitas vezes, essas tempestades. E a gente precisa perceber essas tempestades que chegam para assolar, para causar problema, jogando um contra o outro. Precisamos ser sábios à luz da palavra para sermos então assim capazes de superar os desafios que nós enfrentamos na família e enfrentamos no lar. Nós vivemos em tempo de tempestade nas famílias, irmãos. Isso é fato, isso é atual, não é coisa só do tempo de Cristo. Nós enfrentamos isso nas famílias hoje. A palavra de Deus, escrita em Miqueias 7, verso 6, diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Está escrito em Miqueias. E Jesus disse lá em Mateus 10, 36. Então, isso já é algo que já fazia parte daquele tempo. O profeta já falava, Cristo reafirma. E é uma atualidade para nós. A família, o primeiro inimigo está dentro da nossa própria casa. Pode ser nós mesmos. Pode ser eu mesmo na minha casa. Pode ser você na sua casa. Então, existe esses inimigos. Esta foi a declaração do profeta e confirmada por Cristo. Interessante que Paulo, ele escreve algo lá em 2 Timóteo capítulo 3, que é muito conhecido, aonde ele diz que no fim dos tempos serão tempos muito difíceis, tempos trabalhosos, tempos onde os homens serão egoístas. Eles apresentam uma face como uma santidade, mas negam a eficácia. Nesses versículos, Paulo faz uma colocação muito grande da realidade que nós vivemos hoje. Por isso nós precisamos refletir o que tem feito as pessoas se voltarem umas contra as outras, pensando que são inimigos, ao invés de se unirem, ao invés de se amarem. O nosso verdadeiro inimigo é espiritual e não devemos lutar contra os nossos familiares. Ele disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim hóstias celestiais malignas do mal, espírito imundo, demônios, que usam as pessoas, usam os nossos familiares, nossos parentes e se levantam. Então a nossa luta não são contra as pessoas, mas contra aqueles que usam as pessoas que nós amamos. Quais os causadores dessa tempestade na sua família? Quais são? Que tipo? O que leva a essa tempestade a ser causada nas nossas casas, na sua casa? Precisamos identificar alguns que verdadeiramente afetam muito. Quero falar pelo menos só de 3 aqui. Primeiro, a questão do desejo material. As coisas. Jesus falando também em Mateus 6,33 diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas, ou estas coisas, como alimento e vestimentos, que é citado naquele versículo, ou naquele texto, serão acrescentadas posteriormente, logo após a busca ao reino de Deus. Mas na verdade, na realidade, o que acontece hoje é o inverso. As pessoas estão buscando primeiro as coisas. Primeiro ter, depois para ser. Quando a Bíblia fala o contrário, precisamos ser adoradores. Ser servo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, esse desejo pelo material, o desejo das coisas,
O Senhor escrevendo no capítulo 6, no verso 21, em Mateus 6, 21, ele diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Às vezes, quando nós lemos esse texto, a gente só pensa em dinheiro. Será que ele está se referindo a dinheiro? Não. É o que você sente, é o que você tem de melhor, é o que você ama. O teu tesouro é aquilo que tu mais ama. Pode ser o dinheiro, mas espero que seja a sua família, espero que seja a sua casa, os seus parentes, as pessoas, e não valores materiais. Porque se você ama a sua casa, os seus familiares, ali estará o seu coração. Você tem preocupação. As prosperidades têm enganado muitas famílias. Muitas. A prosperidade do ter carro novo, casa nova, viagens ao exterior, enfim, usufruir de tudo, de todos os desejos. Há tempos atrás, eu posso ser um exemplo assim, as pessoas quando pensavam em casar, eles não pensavam em recursos, eles não pensavam em ter mansões, sítios, casas espetaculares, com toda mobiliada, mas pensavam na pessoa com quem estava se casando, na esposa, ou a esposa no esposo, naquele que estava recebendo, que estavam se unindo em matrimônio. Pensava um no outro. Hoje é o inverso. Vamos trabalhar para comprar casa, porque senão a gente não casa. Dizem assim. Se não tiver casa, então não vamos casar agora. Como se a casa trouxesse a felicidade. Pelo contrário. Então é assim que está hoje. É preciso ter isto, e depois casaremos. E se o Senhor levar? Se o Senhor, então, ceifar essa vida, como é que você vai ter? Deixou de viver o tempo de Deus no amor ao seu futuro esposo, futura esposa, ou aos seus filhos, que já sejam, no caso de uma família já casada, não, porque precisa ter algo. Ter alguma coisa. E isso tem mudado. Às vezes a casa é tão grande, é tão enorme, existem casas de gente riquíssimas, né? Palácios, que as pessoas se perdem dentro, não conseguem nem se encontrar. Cada um fica no seu canto, cada um no seu quadrado. Então, essa coisa do materialismo é um inimigo dentro das nossas casas, dentro da nossa família. Afasta as pessoas o interesse pelas coisas, em vez de amar aqueles que estão convivendo cada dia, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena social, enfim, de estar em casa. E as pessoas ficam buscando coisas. Quando os valores materiais estão em primeiro lugar na família, então as pessoas se tornam inimigas umas das outras, porque brigam por aquilo. Isso é meu. Às vezes os progenitores, o pai, a mãe, os avós, ainda nem morreram, já estão brigando por aquilo que é de direito. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Então a gente precisa compreender a palavra de Deus e não viver brigando por coisas materiais. Precisamos ver que o Senhor é muito mais importante na nossa vida, porque o melhor de Deus ainda está por vir. E não é aqui nesta terra, numa terra suja, manchada de tanto pecado, de tanta coisa. Não. O melhor de Deus para nós, sua igreja, para você e para mim, para aqueles que invocam o nome do Senhor, para aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, é a vida eterna com Ele no céu. Portanto, que as coisas materiais não formem nenhuma tempestade na sua casa, no meio da sua família, e que separem vocês, que separem a família, que tragam problemas para a sua família, mas que as coisas estejam em segundo plano e somem junto com a sua família, os seus amados, os seus queridos. É assim
que seja, então, o bem material que Deus abençoar você. Ter as coisas não é pecado, mas substituir as pessoas pelas coisas, isso sim, se torna um problema e é pecado. Segundo, as atividades, a valorização das atividades, o ativismo. Tem tempo para bola, tem tempo para jogar videogame, tem tempo para tudo enquanto. É pecado jogar bola, pastor? Não é pecado. É pecado o entretenimento num videogame? Também não. Mas se você só vive nisso, todo o seu tempo é para bola, ou para o videogame, ou para outras coisas, então, cadê o tempo da família? Para com a esposa, para com os filhos, para com as filhas, brincar com a família, andar com a família, educar a família. Como diz a palavra, cria o teu filho, ensinando a palavra, andando com ele, sentando com ele. É preciso a gente ter tempo para a família. Olha o que diz em Mateus 24, verso 43. Diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, assaltada a sua casa. Se ele soubesse, então ele esperava. Então, o tempo no mundo contemporâneo, no tempo de hoje, tem consumido a vida das famílias, tem consumido todo o tempo. As pessoas têm tido tempo para ir para shopping com os colegas, às vezes não leva a família. Vai para um lugar, cada um para um lugar, para casa da amiga, para casa do amigo, principalmente essa geração mais jovem. Não, eu vou para casa da minha amiga. Não, eu vou para casa do meu amigo. Vou jogar uma dama, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E não tem tempo para a sua família. As pessoas não têm tempo para conversar. Elas vivem como se estivessem divididas, fazendo outras coisas e ao mesmo tempo dirigindo, trabalhando, ocupadas com seus afazeres. A distância entre os lugares tem sido superada pela comunicação através, oi meu amor, oi, ou internet, ou WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, todas as mídias sociais. Isso é bom? É, mas não é o principal. A presença, o corpo presente, a comunicação verbal é a principal. A comunhão, a brincadeira, a alegria. Isso é que é importante. Então não pode ser só através da internet ou do Facebook ou qualquer outra mídia. O tempo é invisível, mas ele existe. Ele existe. Se não nos cuidarmos, ou seja, não remir o tempo, como diz Paulo aos Efésios, né, que devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, não perca tempo. Não perca tempo. Seu pai vai envelhecer. Você vai envelhecer. E fica perdendo tempo. Aí quando parte para outra vida, aí fica chorando. Fica se lamentando. Por isso, por aquilo, e perdeu tempo. Eu devia ter feito, por que não faz hoje? É hora de mudança. É hora de estar unido. E não perder tempo. Mas aproveitar o tempo. Não ficar remoendo de coisas do passado que devia ter feito e deixou de fazer. Não fez? Faça agora. O que você deixou de fazer pode ser feito ainda? Faça. É para o bem da família? Faça. E viva a vida debaixo da graça do Senhor de forma amorosa. Precisamos de um posicionamento, de dar tempo para cada coisa e não nos deixar ser consumido pelo tempo que envelhece. Envelhece. Os relacionamentos envelhecem. E a gente precisa sempre estar dando manutenção desses relacionamentos. Sempre. É entre esposa e esposo, entre pais e filho, entre essa amizade, entre amigos. Relacionamentos saudáveis, sem interesse. Relacionamento segundo a luz de Deus.
a palavra de Deus e não ser relacionamento apenas por internet ou bom dia, boa tarde. Não, mas um relacionamento sadio, cuidando uns dos outros desse relacionamento. Devemos colocar em primeiro lugar os nossos relacionamentos. E se for necessário, pare tudo o que você está fazendo. Pare tudo. Não deixe de se relacionar, de estar com sua família, com seus filhos, com sua esposa, seu esposo, por causa de coisas fúteis, por causa de coisas materiais, por causa de um ativismo, de uma atividade qualquer. Pare tudo e dê atenção a quem você ama. Não deixe passar o tempo. Não se pode voltar o tempo. Não existe máquina do tempo. Ninguém pode voltar o tempo. Mas podemos mudar algumas coisas que devíamos ter feito, se ainda é possível. Então, aproveite o tempo que Deus dá a você, que Deus nos dá. Então, Paulo escrevendo também aos Colossenses, aproveitando só um pedaço desse versículo, do versículo 5, ele diz assim: aproveitai as oportunidades. Aproveite a oportunidade. Hoje é dia de aproveitar a oportunidade, que vai proporcionar de estar junto com os nossos familiares, reunir a família, reunir as pessoas. É o momento certo, se bem que neste momento a situação não é favorável devido à pandemia. As ordens das autoridades não podemos quebrar, porque se a gente quebrar, a gente peca. O Senhor disse que devemos ser submissos às autoridades, e as autoridades dizem que devemos ficar em casa. E nesse momento é através da mídia, através da live, através dos vídeos, em todas as mídias, no YouTube, Facebook, Instagram, enfim, em todas as áreas. Mas pós isso aqui, vamos então juntar as famílias, viver família. Lembrando que você que me assiste, você que está assistindo o vídeo, nós somos uma grande família. A família Monte Oreb, a primeira igreja batista em Monte Oreb, é uma grande família. Mas também fazemos parte da grande família de Cristo, da sua igreja, que junta todas as outras igrejas, independente de denominação, desde que obedeça os princípios cristãos e que pregue a palavra de Deus e que ande segundo a palavra de Deus. Precisamos nos juntar, cantar, louvar e adorar o Senhor, porque Ele é o único digno de toda honra e de toda glória. Não podemos deixar que o tempo seja roubado ou perdido, porque não se pode voltar ao passado. Não dá para recuperar. Não dá. Então, não perca tempo. Não deixe as atividades do teu tempo e que te faça inimigo da sua família. Muitos esposas reclamam dos maridos, infelizmente. Alguns esposos também reclamam das esposas, porque não tem tempo. Tem tempo para muitas outras coisas. Não vou citar aqui porque são grandes, mas vivem discutindo, e muitos lares têm se desfeito, exatamente por falta desse tempo, da comunicação, do relacionamento, quando ainda namoravam. Quando nasceu o primeiro filho, o segundo, terceiro, quarto, quinto, o tanto que Deus deu. É preciso continuar nos braços. Quando começou a namorar, quando nasceu o primeiro filho, o segundo, terceiro, quarto, quinto e o tanto que Deus deu. Precisa sempre estar unido como aquele momento. Precisa estar junto. As atividades não podem superar, não pode ocupar o lugar do relacionamento, da comunicação, do amor no meio da família. E o terceiro que eu quero passar para os irmãos, dentro desse texto, que os inimigos são os da nossa própria casa, uma das coisas que atrapalha é que cada um no seu quadrado, cada um por si, e que o outro se vive. Em muitos lares é desse jeito. É meu quarto não entra no meu quarto. É minha cadeira. É meu isso, é meu aquilo.
até, infelizmente, meio cristão, não pega na minha Bíblia. Não é isso que Deus quer de nós. Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, o versículo 25, diz assim: se uma casa estiver dividida, preste bem atenção. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E quantas casas já foram destruídas? Aqui na nossa região, na região sudeste de Teresina, no bairro Monte Aurélio, Parque Tararé, Odisseu, na Zona Leste, enfim. Quantas e quantas e quantas famílias as casas têm se dividido. E no momento, o conflito chega tanto que cada um vai para um lado, aí vão procurar leis, bater cabeça, aquela coisa toda. E alguns já chegam ao extremo, ao ponto de matarem os seus filhos. Ou outros matam a esposa, os filhos, e aí tiram a sua própria vida. Por quê? Porque se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Que o Senhor repreenda o inimigo na sua casa, nas nossas casas. Que o Senhor conserve nossas vidas no caminho, junto com Ele, andando com Ele. O ser humano, ele é por natureza egoísta. Ele acha que é o rei da cocada preta. Ele acha que é o cara, que é a mulher. Que é ela quem manda, que é ele quem manda. Que é o filho que manda. Porque tem dinheiro, porque tem uma economia, enfim, porque tem alguma coisa. Não é. No último século, o capitalismo, ou nesse tempo presente, o capitalismo tem gerado uma geração que vive de competição, se mostrando quem é o melhor, ou mostrando quem é o melhor. Contudo, nós precisamos ter muito cuidado que isso não aconteça dentro da sua casa e nem da nossa casa, da minha casa, dentro das nossas casas. Paulo escreve aos Filipenses um versículo que diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ele está falando de compartilhamento. Compartilhar, dividir as coisas e não dividir a casa. Não é isso que o Senhor quer, mas é compartilhar. Ele está dizendo: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Compartilhar, ceder, ajudar. É isso que precisamos entender como família. Quando vivemos em família, precisamos saber que nós não estamos sozinhos. E tudo o que fazemos deve ser visando o bem de todos. Família tem que pensar num único objetivo. Os pais pensam nos filhos, os filhos pensam no pai. E quando os filhos casam, os pais pensam na família dos filhos, com suas noras ou genros, netos. Da mesma forma, essas noras, esses genros e netos pensam nos seus sogros, sogras, e no caso dos netos e netas, nos avós. É preciso haver essa preocupação e não cada um por si. Uma família unida consegue vencer qualquer dificuldade. E nesse momento é um momento em que a família precisa estar unida, não só como gente, mas como filhos de Deus, na oração, na leitura da palavra, e aí buscando ao Senhor em todo o tempo. E assim Ele vai trazer aquilo que precisamos, aquilo que nós necessitamos dentro da nossa família. Nós precisamos compreender que não podemos viver só para mim. Precisamos compartilhar com os outros.
os desencontros acontecem, porque as pessoas não percebem que estão buscando propósitos tão diferentes e que impossibilitam a união da família. A separação acontece de fato quando as famílias já estão emocionalmente divididas há algum tempo. Um destroço, uma casa devastada, dividida, não começa naquele momento. É algo que começou lá atrás e que precisa ser reconhecido a tempo para que esta família, esta casa não venha a ser destruída. Veja, tenha os olhos do Espírito Santo. Ande na palavra e perceba o que está acontecendo para que a sua casa não seja dividida, seja destruída. E que esse inimigo, que é cada um por si, que são as coisas, o egoísmo, não venha destruir a tua casa. Neemias diz algo assim muito importante. Capítulo 4, versículo 14. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Ele está dizendo: lutai pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua casa. No todo, lutai pela sua família. É isso que Neemias está dizendo no versículo 14 do capítulo 4. Quando um defende o outro e sabe que não está sozinho, tudo se torna mais fácil. Mas quando as pessoas são egoístas, então se tornam inimigas dos seus próprios familiares, da sua própria casa. E isso gera um conflito horrível. Coisas terríveis. E aí junta, além de ter esse conflito do egoísmo, junta com o materialismo. Porque aqueles só querem ativismo. Tenha cuidado na sua casa, na sua família. Cuide da sua casa. Não deixe que o egoísmo, que essas coisas, faça inimigo da sua família. Jesus traz para você uma reconciliação. Então reconcilie com seus familiares. Peça perdão ao Senhor se houve alguma falha, houve alguma coisa. Que Deus abençoe a sua casa. Para concluir, a vontade de Deus é que a família, a sua família viva em paz, que a minha família, que a nossa família viva em paz, conforme Jeremias 29:11. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido em muitas casas, porque não conhece os planos de Deus. Se conhece, não pratica. E por isso a casa é dividida. Preste atenção. Se estes valores distorcidos do mundo, como estão entrando na sua casa. Preste atenção se esses valores do mundo estão entrando na sua casa, na sua família. Não deixe essas coisas entrarem. Não abra a porta para o mundo. Feche a porta para o mundo. Abra sempre para que Deus esteja no primeiro lugar na sua casa. Para que Deus possa sempre fazer morada na sua casa, na sua vida, na sua família. Malaquias, no capítulo 4, verso 6, ele diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Ele pode converter. Você está com problema com seu filho? Você está com problema com seu pai, com sua mãe? Lembre-se que o Senhor pode converter o coração, entre o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais. Creia nessa palavra. Em nome de Jesus, que toda inimizade, que é obra da carne, possa sair das suas casas, da sua casa, das nossas casas. E que o Senhor traga frutos do Espírito Santo em nossa vida, na sua casa e também na minha. Nunca permita que essas coisas, como o materialismo, de viver em prol do material, de ter, que essas coisas, como essas coisas não venham participar da sua casa. Feche a porta para o materialismo.
é bênção quando o material está no lugar dele. Não coloque o material no lugar das pessoas. As atividades são boas, o trabalho, a escola, o esporte, mas não é mais importante do que a família, não é mais importante do que as pessoas. Ser egoísta não leva ao céu e nem aproxima as pessoas, afasta. Egoísmo não faz parte da igreja de Cristo. O egoísmo precisa ser jogado fora. Precisamos compartilhar, precisamos dividir com as pessoas o que é bom. Precisamos, assim, dentro da nossa casa, ser um servo, como Jesus ensinou, tomando uma toalha e uma bacia com água, lavando os pés, depois enxugou. Compartilhar, servir. Não deixe que essas coisas sejam uma tempestade na sua casa e que se tornem inimigos destruidores no seu lar. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, Senhor nosso, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, eu oro ao Senhor agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Pai, por este culto, por esta palavra. Abençoa nosso irmão, nossa irmã que está do outro lado. Abençoa, Senhor. Abençoa seu lar. Abençoa esse pai, essa mãe, os filhos. Prospera esse lar com amor, da compreensão, da generosidade, do compartilhamento. Ó meu Pai, derrama as bênçãos sobre essas vidas. Cuida da tua igreja, Pai. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Meu Deus, abençoa nossas famílias. Abençoa a nossa igreja. Abençoa o teu povo. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Ó Deus, cuida de cada mãe, de cada uma que deu a luz, que botou filho no mundo. E creio que essas mães não colocou filho para povoar o inferno, mas para povoar o céu. Por isso, Senhor, cuida de cada filho e dá alegria ao coração de cada mãe que gerou, que deu a luz, pôs ao mundo, amamentou. E talvez alguma delas estejam sofrendo, porque estes filhos resolveram provar das iguarias do mundo. Repreenda isso, Pai, no poder do nome de Jesus. E traga esses filhos de volta à igreja, ao seio do lar celestial, ao habitat da família. Oh meu Deus, eu imploro, eu te peço, meu Jesus. E assim eu oro agradecido, no poder e no nome de Jesus. Amém. Amém.